Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo ao nosso podcast sobre a qualidade de vida, sobre longevidade e sobre as possibilidades do envelhecimento com qualidade de vida. Hoje nós vamos tratar sobre as questões cardiológicas e também as questões relacionadas à prática de exercícios e como nós podemos fazer isso de uma forma mais saudável e não tão, vamos dizer assim, ansiosa, né? Vamos falar então aqui com o Dr. Otávio Augusto Carvalho. Ele é cardiologista do Hospital Santa Isabel, aqui ao lado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é da Rede D'Or. Doutor, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Muito prazer. Também estamos com o professor Dr. Marcelo Fernandes, que é do curso de fisioterapia e que é especializado em fisioterapia cardiorrespiratória. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Prazer é nosso. Meninos, deixa eu perguntar para vocês sobre os problemas cardiológicos. São, talvez, acho que é o principal índice de morte no país, né, infelizmente. E temos várias causas dentro desse pacote, do que a gente chamaria de síndromes cardiológicas. Professor e doutor, quais são os principais itens aí dessa síndrome? Quais são as principais doenças que estão englobadas aí? Porque quando a gente fala assim fica muito genérico, né? Com certeza. A gente está falando aí das principais comorbidades cardiológicas, então é pressão alta, hipertensão arterial, diabetes. Um que é muito importante para a gente é o próprio sedentarismo, né? Algumas síndromes mais genéticas, outras doenças que são mais silenciosas, como a aterosclerose, que é a doença da placa de gordura. São muitas coisas que estão envolvidas ao mesmo tempo. Então, para a gente é muito importante tentar separar quais são os principais problemas, para a gente depois começar a atacar eles um por um. Em relação ao envelhecimento saudável, por exemplo, a gente vai precisar que as metas sejam individualizadas para cada pessoa, em relação a uma pessoa mais frágil, né? Eu tenho um idoso que é mais magrinho, que já caiu, que tem medo de fazer atividade física, ou eu estou falando de um idoso robusto, né? Que não tem muitos problemas, mas tem lá seu diabetes, tem aquela barriguinha, que a gente vai precisar ajudar ele a controlar esses outros fatores de risco. Então, quando a gente está falando dessa parte de síndromes cardiológicas, muita coisa a gente vai abordar são dessas comorbidades. E um fato importante é sair do sedentarismo. Agora, as pessoas acham que sair do sedentarismo é assim, eu subo no meu prédio 2 lances de escada, pronto, já fiz a minha parte, eu dei uma caminhadazinha na rua no final de semana, ou joguei aquela pelada com os amigos, que normalmente o cara joga 10 minutos de futebol e come 2 horas de churrasco, né? Como é que é isso? Como é que isso funciona na prática, professor Marcelo? Eu acho que complementando a primeira pergunta, né, como o doutor colocou, muitas vezes essas síndromes cardiológicas, elas são silenciosas, né, e até por isso faz com que a pessoa pense que está tudo bem e ela tenha ali crescendo dentro de si um fator de risco que vai acumulando e depois acaba tendo algum evento mais grave. E daí a importância da prática da atividade física incorporada no dia a dia das pessoas, sempre, mesmo em faixa etárias mais precoces, né? Do ponto de vista, a gente pensando aí numa idade mais avançada, né, 50, 60 anos, a gente tem que entender que o corpo da pessoa precisa estar pronto para o início de uma atividade física mais sistemática e constante semanalmente. Então, realmente, a pessoa que às vezes acha que fazer determinada caminhada, corriqueira, isso já é uma atividade física, e de repente acorda e pensa em daí começar uma atividade sistemática, muitas vezes o sistema músculo-esquelético dela não está preparado para aquilo que ela vai se propor a fazer, numa corrida, num jogo de futebol, e aí começa a acrescentar lesões esportivas, lesões musculoesqueléticas. Então, realmente, a necessidade de incorporação da atividade física ela é importante, ela é necessária, mandatória, porém, exige primeiro um check-up de questões musculoesqueléticas e questões também cardiológicas prévias para que isso seja feito de uma forma sistemática e dentro de uma segurança, né? Otávio, e as questões relacionadas à genética, né? Por exemplo, a minha família, eu tenho vários tios, tias
e parentes com problemas cardíacos, tanto do lado do pai quanto do lado de mãe. Quer dizer, provavelmente eu também sou um eleito para ter os problemas da mesma... Já tenho hipertensão, por exemplo. Quer dizer, de uma forma geral, o ideal é primeiro checar o contexto da família e também não adianta chegar aos 60 e aos 60 e falar, então, agora eu vou me cuidar. Na verdade, esse tratamento começa antes, né? Esse acompanhamento tem que começar o quê? Aos 30? Na verdade, existem algumas regras que a gente segue sobre o que seria um check-up. Mas pra gente, a parte do check-up como uma coisa mais rígida ou mais até engessada, não existe tanto. O que é importante pra gente é fazer uma coisa mais individualizada mesmo. Então, algumas coisas vão ter muita interferência genética, mas que não é o único determinante. Então, o que a gente fala que geralmente são um acúmulo de fatores. Então, é o ambiente, é o teu hábito, é a história da tua família, e isso vai acabar gerando os determinantes da doença. Então, por exemplo, com relação à pressão alta, a gente sempre tem que procurar qual é a causa da pressão alta. Caso a gente não encontre, aí a gente vai pensar em culpar a história familiar como o que a gente acaba chamando de hipertensão essencial. Né? Então, essa parte do check-up, ela tem que ser muito individualizada. Pra gente não faz muito sentido ficar vendo o exame de rotina normal. Por isso que é tão importante a questão da atividade física, porque pra gente é o grande sinalizador. A maior parte das indicações de qualquer tipo de intervenção, seja remédio, seja cirurgia, seja algum procedimento, geralmente elas vão partir de sintomas. Falando de maneira cardiológica, assim, tem poucas doenças que a gente vai poder mexer antes se não tiver sintoma. Então, não adianta a gente descobrir muito cedo coisa que o tratamento vai expor a um risco. Então, geralmente, o risco-benefício para a gente vai ser muito mais vantajoso quando já tem algum tipo de sintoma. A grande diferença é a pessoa descobrir o que é o sintoma. Então, que nem a gente estava falando, subir 2 lances de escada. Se a pessoa não sobe nenhum e ela sempre pega o elevador, ela nunca vai saber que ela está cansada. E quando sobes, dependendo do nível do cansaço, é um indicador mais... Com certeza. Então, mais assustador. Né? O hábito da atividade física é muito importante. Então, a gente sempre fala começar devagar e começar pequeno. Começa com a caminhada, depois você vai ganhando mais confiança e a gente vai vendo como vão ficando as coisas. Para eu não considerar alguém sedentário, eu preciso de pelo menos 150 minutos por semana. Então, de atividade moderada. Agora, mas o que é uma atividade moderada? Isso a gente tem como classificar. É baseado também no cansaço que a pessoa alcança. Então, não é uma caminhada no shopping. É uma caminhada que cansa. É uma caminhada que a pessoa não consegue falar uma frase inteira sem parar para descansar. É um pouquinho diferente. Então, separar esse tempo, meia hora, de segunda a sexta, já é um grande começo para eu tirar a pessoa do sedentarismo. Não é muito, mas precisa começar. Fala, Marcelo. Complementar? Por favor, claro. Daí a importância de algumas campanhas que já surgiram no passado, inclusive no nosso estado e cidade, de minutos acumulados de atividade física. A escada que você vê e ver do lado a escada rolante, optar pela escada que não seja rolante. Ir comprar um pão na esquina ou na outra esquina de carro ou a pé. É um trecho que você pode ir a pé. Então, você vai acumulando minutos de atividade física. Essa atividade física, obviamente, não vai te levar a um cansaço. Né, muitas vezes, porque é um plano, é uma atividade de curta duração que vai sendo acumulada. Porém, ela é importante, sim, no cômputo geral de não... É melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas, num segundo momento, e se buscar, sim, essa atividade de 150 minutos na semana, isso daria... A gente pode distribuir esses 150 minutos na semana, por exemplo, em 3 vezes de 50 minutos, numa atividade moderada, né? E o interessante é que essa atividade possa ser uma atividade aeróbica. A aeróbica é uma atividade que ela, em geral, traz em si uma repetição. Então, caminhada, você fica caminhando, repetindo aquele movimento. Uma natação, um pedalar, uma dança. Questões que, atividades que você vai ter aqui num processo de repetição contínua a atingir, então, um estresse controlado do sistema cardiorrespiratório muscular, que é essa sensação de cansaço moderado que é necessário para daí sim se ter um ganho de condicionamento físico e um efeito mais significativo, né?
Aí também tem uma questão dos contextos, né? A pessoa pratica lá uma atividade física, mas aí, como eu brinquei com a história do churrasco, né? Come churrasco junto jogando futebol. É interessante ver também a questão da quantidade de exercício e quanto isso queima, né? Porque às vezes a pessoa se mata na esteira, lá andando, às vezes come um bombom, matou toda a esteira que ele acabou de andar, né? Quer dizer, tem que fazer um equilíbrio, né? Também dos hábitos, né? A questão de não beber, evitar fumar, ou beber pouco, não fumar, ter uma alimentação mais saudável, né? Cidadão que come muita gordura, não pratica esportes, né? Aí, quer dizer, é um combo que vai piorando, né, pessoal? Tem uma frase que eu sempre uso no consultório. Não dá para você fugir correndo de uma dieta ruim. A dieta ruim sempre te alcança. Então, por mais intensa que seja a sua atividade física, isso quando a gente vai falar, por exemplo, de um idoso, muitas vezes já não é uma coisa tão comum. O idoso vai ter um pouco mais de problema de aceitação, não é o tipo de dieta que ele quer, ou vai ter alguma limitação, por exemplo, masticatória. Então, são outras situações que a gente tem que acabar trabalhando para poder facilitar isso. Mas, no geral, quando a gente está falando de idoso, a gente tem que tentar favorecer esse ambiente em que ele consiga se divertir, em que ele consiga socializar. Então, essa parte por exemplo, uma coisa que pode ser feita, que já é feita em alguns lugares na Europa, por exemplo, são bancos de tempo. Eu tenho voluntários que vão acompanhar idosos para fazer uma caminhada no parque. E aí, quando, no futuro, esse jovem que acompanhou esse idoso hoje for chegar a vez dele de ter alguém para acompanhá-lo, ele tem um banco de tempo. E ele vai ter alguém que depois vai poder ir lá ajudar ele. Ótimo. Então, esse tipo de iniciativa de deixar o ambiente sociável, atividades em grupo, coisas que vão ajudando a pessoa a ter mais esse ambiente de se movimentar mais, de socializar mais, isso acaba trazendo muito mais benefício na aderência a essas modificações de estilo de vida. Então, a adesão, por exemplo, à cessação do tabagismo. Hoje, fumar é muito mais mal visto do que bem visto. Então, até tem grandes problemas em relação, por exemplo, ao uso de cigarros eletrônicos, vapes, outros produtos de tabaco, e que isso todo mundo já sabe. A gente nem precisa bater na tecla. E foi até relativamente rápido, né? Que a gente conseguiu mudar esse comportamento, né? Isso vem muito dessa pressão social. Então, quando as pessoas não acham mais bonito fumar, de repente não é mais bonito fumar. Agora, o álcool é um outro problema, uma barreira grande também, porque é muito socialmente aceito. Agora, a gente sempre fala, existem, por exemplo, estilos de vida que a gente consegue inserir uma ingesta de álcool que a gente considera saudável, mas mesmo assim, se a pessoa nunca bebeu, a gente não pode estimular ela a iniciar a beber só como se fosse a modificação de estilo de vida saudável. Nenhum álcool é melhor do que pouco álcool. Então, isso a gente sempre tem que deixar muito claro. Fala, Marcelo. Não, acho que a gente tem alguns fatores de risco que são muito emblemáticos na cardiologia, como colocado, né? A questão do tabagismo, do alcoolismo, do sedentarismo. E a gente avançou bastante, né? Eu acho que a gente entende que há 40, 50 anos atrás, determinados hábitos, eles tinham um lugar muito mais comum no nosso ambiente social do que tem hoje. Então, a gente avançou bastante. Entretanto, ainda precisamos avançar mais, né? E eu acho que essa questão é mesmo um jogo de xadrez, né? Então, não dá para a gente falar só de atividade física sem ter um acompanhamento nutricional junto. Porque, inclusive, um acompanhamento nutricional, a atividade física permite até que 1, 2 vezes por semana você tenha um comportamento nutricional ali de final de semana um pouco mais solto, porque você está se garantindo também na atividade física. Então, é um combo que é importante o indivíduo administrar nessa perspectiva de controlo isso, faço aquilo, as coisas se equilibram e é todo um conjunto, então, né? Tem um fator psicológico que eu queria ouvir de vocês também, porque muitas vezes a pessoa pode até praticar algum tipo de esporte e tal, mas de uma forma geral, quando a gente vai envelhecendo um pouco, você começa a ficar um pouco mais dolorido, você fica um pouco mais impaciente com algumas coisas.
né, por exemplo, fazer alguma atividade em grupo. Às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco mais de idade, falam, não tenho saco, né? Tem gente que paga academia, paga e não vai, né? Uma das justificativas é exatamente o ambiente da academia, né? Que o pessoal fala, não, pô, não tenho saco, não tenho perfil. Principalmente o pessoal que tem um pouco mais de idade não tem mais aquela levada de mostrar o músculo, né? Claro. Então, como é que a gente também pode trabalhar essa questão? Porque isso é um fator importante de estímulo para que essas pessoas possam fazer uma atividade, possam melhorar a sua condição cardiovascular, mas ao mesmo tempo tem todo um padrão social que empurra a pessoa para o lado de fora, né? Acho que o Marcelo pode até abordar isso bem na parte de reabilitação. Outra frase que eu uso bastante em consultório. A atividade física regular, ela vai ter a mesma capacidade antihipertensiva que uma medicação. Ok. Quando você consegue uma perda de peso, cada quilo a mais que você perde é um esforço a menos que teu coração está fazendo para levantar da cama, para tomar banho, para se vestir. Então, esse ambiente de atividade física, de perda de peso, ele leva muito fácil para o controle das comorbidades. Então, quando a gente fala de reabilitação, por exemplo, de paciente infartado, a gente vê redução de medicação, melhora de qualidade de vida, aumento de sobrevida. Inclusive, eu dou mais tempo para um paciente que se a gente fosse colocar ele na média de todo mundo que infartou daquela idade, aquele doente vai viver mais. A perda de peso e atividade física, né, como o Otávio coloca, ela diminui os agravos de todas as comorbidades, né, podendo inclusive até, em alguns casos, reduzir a dose da medicação que ele toma ou até tirar a medicação que ele tomava, né, fazer ajuste na medicação para menos, né. E isso que você coloca de aspecto psíquico, né? Isso é muito importante, porque é extremamente salutar que o indivíduo ele escolha uma atividade física que lhe dê prazer, que lhe proporcione um ambiente ou um entorno que lhe dê algo em troca, né? Realmente, às vezes, se esforçar, ir lá e ficar 30, 40, 50 minutos caminhando é um tempo considerável, ainda mais numa sociedade imediatista que a gente vive hoje, que é tudo ali no celular, querendo ver informações, às vezes ficar 50 minutos fazendo algo, então é importante que isso seja feito de uma forma que dê prazer para esse indivíduo. Então, grupos de atividade física, perfis de academias diferentes. Existem perfis de uma academia, por exemplo, que é um perfil muito mais voltado para a estética, ter um corpo bonito, um músculo bonito, e sendo que o objetivo da pessoa é só ter saúde, não é ter exatamente um corpo todo trabalhado. Então, é importante se ajustar num ambiente adequado. Tem gente que gosta muito de assistir alguma coisa, então assistir um filme enquanto pedala em intensidades maiores, tudo bem, você tem que adequar isso para aquilo, para que seja prazeroso, porque realmente se não for, a possibilidade de você não aderir a médio e longo prazo aquele exercício vai diminuindo. Eu queria colocar um ponto muito importante para o indivíduo mais idoso, né? É muito importante que ele coloque na sua atividade física, além dessas questões aeróbicas, que é caminhar, né, exercícios mais contínuos, um treino de força. O treino de força, ele é aquele treino que ele precisa levantar uma carga em determinados grupos musculares específicos, né? A perda de massa muscular com a idade, ela aumenta. E a massa muscular, ela protege a articulação. Na medida em que você tem uma massa muscular preservada, você tem uma articulação mais protegida. E além do treino de musculação, né, de treino resistivo, seria interessante também que ele tivesse a possibilidade de fazer algum treino complementar, treino de equilíbrio, treino de propriocepção,
que na população mais idosa a possibilidade de queda aumenta. Então, isso faz com que a atividade física que ele escolheu fazer seja mais segura. Por quê? Ele tem um arcabouço muscular melhor, protege a articulação. E, eventualmente, encontra uma pedra pelo caminho, não vai cair também, porque ele tem uma propriocepção melhor. Então, é importante ter esses cuidados. Eu me lembro de uma frase do Leandro Hassum, numa entrevista, dizendo que hoje, após ele perder peso e tal, o esporte para ele é um medicamento. Então, todos os dias ele tem lá um horário para fazer o esporte, porque é uma medicação, né? É uma questão também de, não só de disponibilidade, mas também de perseverança, de disciplina. Né? Todas essas doenças cardiológicas, de uma forma geral, necessitam de disciplina. Né? A gente tem que parar de levar isso de uma forma muito com a barriga, né? Para falar, não, vamos fazer, literalmente, né? Vamos parar de levar isso com a barriga para ter realmente uma alimentação melhor, um dia a dia melhor. E aí eu pergunto para vocês, né? Hoje nós vivemos num mundo extremamente imediatista, onde o nível de estresse é altíssimo. Né? E aí, como é que fica essa questão para o coração? Porque o coração, coitado, é o cara que apanha a maior parte do tempo, né, no dia a dia que a gente leva. E a gente várias vezes por minuto. Várias vezes por minuto. Né? E a gente sai de casa às 6 horas da manhã, você já tem alguém gritando no trânsito. Você vai almoçar, alguém está reclamando na fila do prato feito. Quer dizer, é um mundo de estresse. E muitas vezes isso também é um fator importante, porque às vezes tecnicamente a pessoa até que ela está preservada dos problemas normais, mas o índice de estresse chega num ponto em que coloca essa pessoa numa situação de risco, né? Isso com certeza existe, mas algumas vezes ela é um pouco supervalorizada. O que a gente precisa ter muita noção é sobre em que momento isso realmente te afeta. Então, em situações de grande estresse, e a gente já está falando de estresse mesmo, tipo um falecimento, uma demissão, alguma coisa nesse sentido, é muito esperado que você tenha uma resposta por liberação de adrenalina. Então, por exemplo, subir a pressão nesse sentido é normal. Agora, o que realmente vai afetar a saúde cardiovascular, aí a gente está falando, por exemplo, de redução da qualidade do sono, tempo de sono, não realizar as atividades físicas, porque todo esse mecanismo de defesa que a gente precisa ter de regeneração é que ela vai acontecer nesses períodos em que a gente está desligando dessa fonte de estresse normal e a gente vai fazer uma atividade que deixa a gente calmo, tranquilo, relaxado, mesmo que seja uma atividade física intensa, e chegar em casa depois e conseguir deitar e dormir 6 a 8 horas por noite. Então, se a gente fosse elencar aí entre os principais fatores que vão levar a esse estresse crônico, eu culparia muito a falta de sono, tá? Tanto a insônia por qualquer motivo, como a insônia por ficar no celular, né? O tempo de tela antes de dormir, que atrapalha demais. Mas esse estresse crônico, ele está muito relacionado a isso. Então, a falta de mecanismos para extravasar esse estresse no dia a dia acabam sendo vilões tão grandes quanto o próprio estresse. Quer dizer, a forma, né, Marcelo, de você usar o esporte, uma caminhada, uma conversa, para tentar liberar esse alto índice de tensão que a gente tem no dia a dia, né? Inclusive hobbies, né? Todo mundo, acho que esse autoconhecimento é importante para que a pessoa, o que eu gosto de fazer, né? O que eu gosto de fazer para que eu tenha essa liberação. E o sono realmente, como o Otávio coloca, ele é extremamente importante. Hoje a gente sabe que até a privação de sono, ela causa a hipertensão arterial. Existe uma relação muito grande entre privação de sono, dormir menos e mal, com o aumento da pressão arterial. Então, são elementos do nosso dia a dia que estão ao alcance do indivíduo trabalhar, né? Ou seja, ele gerir essas escolhas do seu dia a dia para que ele tenha esse extravasamento do estresse. E nos nossos tempos, né, a gente vê a hiperconectividade das pessoas nas redes atrapalhando, inclusive,
acaba sendo um consumidor de tempo que ele poderia estar até investindo em si mesmo, né? Então, são áreas que começam a aparecer que a gente liga o alerta de que, olha, você precisa se conhecer melhor, dormir melhor, não perder tanto tempo com coisas que às vezes não te agregam tanto, né, ali na rede. E a hiperconectividade também é um ponto a ser lembrado. Muito bom. Quero agradecer aqui a entrevista do Dr. Otávio Augusto Carvalho, ele que é cardiologista aqui do Hospital Santa Isabel, da Rede DOR. Também agradecer ao professor Dr. Marcelo Fernandes, do curso de fisioterapia, ele que é fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratório. Agradeço que por nós falamos sobre as questões das síndromes cardiovasculares. Difícil, é um trava-língua. Meninos, obrigado por terem vindo, prazer Muito falar obrigado. com vocês. É um prazer. Você que está nos acompanhando, daqui a pouco nós temos mais informações e outros programas sobre qualidade de vida e longevidade para você.